Ano do Senhor, 1303, Universidade de Paris. Beato Dans Escoto, defensor da Imaculada Conceição. Versão brasileira PKS. No espírito humano, intelectualidade e vontade não são coisas realmente diferentes. Mas a relação entre si é tal que, cronologicamente, o ato do conhecimento precede o ato da vontade. Conforme aquele tema que já conhecemos tão bem. Ninguém quer o que não conhece. É isso mesmo. Exato. Não se quer nada que antes não tenhamos conhecido. Por outro lado, porém, não podemos negar que absolutamente nada tem mais vontade do que a vontade em si mesma. Qual é o doutor que afirma isso com autoridade? Gregório. Correto, e também Damasceno, mas antes dele. Agostinho. Muito bem, Guilherme. É ele. Bom, se está estabelecido que a vontade é que tem a primazia, me digam. O que é melhor? Querer o bem ou conhecer o bem? Conhecer o bem não torna alguém necessariamente bom. Querer o bem e praticá-lo, sim. Muito bem, Guilherme. Além do mais, a vontade é mais perfeita do que a inteligência. Porque a corrupção da vontade é pior do que a corrupção da inteligência. Será que é mais grave odiar a Deus ou não conhecê-lo e não pensar nele? Justamente por causa da dignidade decisiva de nossa vontade, a responsabilidade das nossas ações é tão grande. Entendem? Qual é então a potência mais nobre? A vontade ou a inteligência? A vontade. É isso mesmo. Perfeito. Leia, Yassine. Felipe IV, por vontade de Deus, rei da França, a todos os mestres de teologia, das artes, do direito e da medicina do reino, torna público a todos os docentes e discentes das 5 universidades do reino, cultores das ciências humanas e divinas, o traiçoeiro gesto daquele que está sentado por perniciosa trama simoníaca no trono pontifício, com o nome de Papa Bonifácio VIII. Isso é uma coisa que não poderia estar acontecendo, não acham? Com todo respeito, senhor reitor, isto eu não posso assinar. Você deve. O rei difama o Papa e ainda quer nossa aprovação. Eu disse para assinar. Para
para manter a próspera unidade do Estado e extirpar pela raiz toda possível divisão e contenda, ordeno que todos os ilustres mestres assinem a presente declaração em sinal de solidariedade à coroa da França contra o detestável procedimento do indigno Papa Bonifácio VIII. Não obstante qualquer coisa em contrário, Filipe IV, rei da França. Acha que ele assina? Se assinar, não olho mais na cara dele. Mas ele deve assinar. Não assine, não assine. Assina sim. Todos assinaram. Mas ele não é como os outros. Assina. Assine! Não assino. Não posso. Vai se arrepender. Concordo com o professor. Filipe IV quer humilhar o Papa. Eu também. 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 Rapazes, sentem-se. Também concordo com o professor. Aqui na França ainda existe quem está com a igreja. Que assim seja. Examinemos melhor, então, este imenso dom que Deus nos deu, que é a vontade livre. Me digam, é realmente verdade o que sustentam alguns mestres inovadores? Que se não se pode pecar, não se é livre. Eu sei, é uma questão delicada. Basicamente é o mesmo raciocínio da serpente no Jardim do Éden, no livro do Gênesis. Mas o que nos diz a autoridade de nossos pais? Anselmo ensina que o poder de pecar não é liberdade. Não é sequer uma parte da liberdade. O pecar não tem nada a ver com a liberdade em si mesmo. Este foi o erro que eles cometeram, pensando que pecar era uma expressão de liberdade. Por que Deus teria nos dado a liberdade? Deus teria nos dado a liberdade, não para ofendê-lo e nos prejudicar com o pecado, mas para amá-lo e santificar-nos. Vocês entendem? O pecado não é a expressão da liberdade verdadeira. É exatamente o contrário. Professor, uma pergunta. Por que algo é verdadeiro? Só porque Deus assim quer? Isto é, só porque Deus quer que seja verdadeiro? Embora pudesse querer que fosse verdadeiro também o inverso. Assim, o falso seria verdadeiro. Absolutamente não. Guilherme, isso é nefasto. Se aplicasse às realidades humanas, um tal querer arbitrário que prescinde do bem como sistema de domínio, teríamos sempre efeitos devastadores com atrocidades e sofrimento para toda a família humana. Isto não se deve esquecer nunca. Por hoje é só. Oremos. Nós te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os teus benefícios, tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Se alguém ainda tem dúvidas sobre os temas de hoje, pode me procurar no convento. Eu o atenderei em particular. Depois do que disse hoje, não será mais o predileto do professor Escoto. E você é um franciscano como Me ele. deixa. Sou dominicano, mas você não teria coragem de dizer o que penso. Acha que seria capaz? Eu não sou doido. Um bom espertalhão. O professor Escoto pode ser uma estrela, mas me parece que por trás daquela aparência ele é muito arrogante. Todos assinaram a declaração, ele também podia. Se não te conhecesse, ia achar que é um invejoso. Se é assim que você pensa, até logo. Ei, se acalmem. Eu proponho um acordo. Tá bom, vamos ouvir a sua ideia maravilhosa.
Bem, deixemos pra lá. Não, vamos ouvir. Juremos que a cor diferente dos hábitos nunca nos colocará um contra o outro. Eu vou ser padre, isso não me diz respeito. Tem sempre um problema eclesiástico quando se usa o hábito. Tá certo, eu juro. Juramos sobre o que então? Ah, não é necessário juramento. Me perdoe. Perdoa. Ele é assim mesmo. Pode acontecer. Na corda? Entrou em êxtase. Esqueceu isso. Obrigada. Também sou distraída. Não, a culpa é minha. Por que todos os dias vim aqui na igreja trazer flores? Eu já te vi outras vezes. São as irmãs que mandam. Trabalho com elas. Ah, sei, eu pensei que era a promessa. Está estudando para ser padre? Sim. Em breve serei. Grande e glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração. Dai-me uma fé reta, esperança certa, caridade perfeita e humildade profunda. Dai-me, Senhor, juízo e discernimento para cumprir a tua verdadeira e santa vontade. O professor está fora do convento? Não, neste horário ele está sempre na cela, concentrado nos estudos. Mas por que você está aqui? Por acaso quer vir ao nosso convento? Ele é meu professor. Preciso falar com ele sobre meus estudos. Ele está? Está sim, mas claro, claro. É que ele às vezes, ele... Deixa pra lá. Com licença. Frei Guilherme, entre. Posso perguntar sobre o tema de hoje? Sim, claro. Estou ouvindo. A criação do mundo para Deus foi uma coisa totalmente livre, correto? Correto. E, ao criar, Deus poderia ter feito alguma coisa de diferente do que fez? Sim, poderia. Certo.
Pois bem, me parece que ele, sendo absolutamente livre, onipotente e transcendente, não pode ser limitado por nada. E nós o que sabemos? Não podemos limitar Deus aos nossos esquemas finitos. O ente infinito não depende de nada. E porque ele é onipotente, pode fazer aquilo que quer. E se Deus quer que o preto seja branco, o preto será branco. Se Deus quer que o calor seja frio, o calor se tornará frio. Se Deus quer que o falso seja verdadeiro, o falso se torna verdadeiro. Deus poderia fazer também o contrário do que realmente fez. Ele, enfim, me parece ser inconcebível. Ele está acima e além de tudo, também do que consideramos ser o bem e o mal. O que acha disso, professor? Escuta uma coisa, Guilherme. É justamente este o grave perigo de que falei na aula de hoje. Você deve distinguir bem. Deus, por acaso, poderia ter criado um mundo diferente? Sim. Mas não com uma ordem contrária ou contraditória à ordem do mundo presente. Toda a ordem possível, de fato, enquanto proveniente de Deus, reflete a perfeição de Deus. Que Deus é vontade sumamente livre e onipotente é verdade, mas até ele tem um limite. Ele é incapaz de agir se não for na direção do bem e do verdadeiro. Deus nos conduz à beleza. Ele não pode se contradizer, entende? Sim. E se pensar bem, isto não é um limite, porque atribuir esta contradição a Deus é como dizer que Deus é imperfeito. Compreende? É por isso que tudo o que Deus quer é sempre sensato, sempre de acordo com a justiça. Nunca se esqueça disso, Guilherme. A liberdade perfeita e infinita de Deus nunca é arbítrio. Deus é amor. O Deus que você me faz lembrar é a serpente, a homicida mentirosa que levou Eva à traição. Frei, estou confuso. Guilherme, agora mais do que qualquer conselho meu, você tem que ouvi-lo. Contemple-o bem. Ele é a resposta às suas dúvidas. Ele é a resposta para toda dúvida. Jesus podia nos salvar apenas com um suspiro, apenas um. E ao invés, olha, nada o obrigou a tanto. Os homens não teriam tido nenhum poder sobre o Filho predileto de Deus Pai. Disso não tenho dúvidas. É a verdade. Não há amor maior. Frei João, é justamente esta vontade de sacrificar seu filho único que me parece tão absurda e arbitrária. É contra toda a lógica. Contra toda a lógica humana e natural, sim. Mas não contra sua lógica sobrenatural e divina. Deus quis salvar o gênero humano caído, Guilherme. É esta a lógica sobrenatural. Para nos redimir, não era necessário que Cristo sofresse uma paixão tão dolorosa.
Mas ele o fez por nós. Para que nós, vendo humilhado sobre o madeiro da cruz, nos arrependêssemos de nossos pecados. Que diante de um amor tão grande, nos sentíssemos obrigados a amá-lo. E diante deste nosso amor, não tanto por ele, mas por nós, que apenas olhando-o pudéssemos nos salvar e assim participar eternamente da sua beatitude. Como não fui capaz de perceber sozinho? Escuta, Guilherme. Deus te deu uma grande inteligência, mas deve rezar mais e não apenas estudar. Estudar é muito bom, mas você deve fazê-lo com o espírito de oração e depois traduzir isso numa vida santa, cheia de amor verdadeiro para com os irmãos. Confia nele, Guilherme. Dedique um tempo para refletir contemplando-o. Há coisas que só se compreendem diante de muito amor. Perdoe-me, senhor. Perdoe-me. Hoje mesmo estarás comigo, no paraíso. Obrigado. Eu não queria provocar um incidente. Tudo deveria ser feito com a maior discrição. A atitude dos estudantes ridicularizou o reitor e a notícia do que aconteceu circulou por toda a universidade. Mas eu tentei contê-los. Além do mais, você está em perigo, porque você não assinou a carta do rei contra o Papa. Toda a ordem franciscana está em grande perigo com a coroa francesa. Convém que você vá embora. Fique longe de Paris. Ou você irá a um noviço. Te acompanhará a Oxford. Quero que aproveite a viagem para testar a vocação dele. Eu tenho dúvidas. Parece um pouco tonto. Agora vai. Que o Senhor te abençoe e te proteja durante a viagem. Francisco, eu gosto muito deste livro. Fala dos mártires cristãos. Por Jesus pode-se chegar a dar a vida. Lerei e o assimilarei. Você foi corajoso ao se levantar em minha defesa. Mas não devia ter feito isso. Guilherme, este livro fala sobre a beleza. Deus não é só bondade e verdade. Estude. Servirá para abrir os horizontes na tua reflexão. E este é para você. O sacramento do matrimônio é belíssimo. Por que me oferece um livro sobre matrimônio? Porque é preciso conhecer todos os sacramentos.
Padre. Padre. Consideramos como um empréstimo. Quando o senhor voltar, restituiremos. Professor, Você vai me acompanhar? me dê sua mochila. De jeito nenhum. Cada um leva a sua. Leve pelo menos o cajado. Sim, isto sim. A viagem é longa. Vamos. Como você o imagina? Grande. Grande? O quão grande? Grande como toda Paris. É maior. Como maior? Isso é impossível. Espere para ver. Muito bem, chegamos. Pronto? Agora eu tiro sua venda. E pode olhar. Isso é imenso. Não se vê o fim. E o que é que ele te lembra? Nosso Senhor, que o criou. Eu blasfemei? Não, ao contrário. Disse uma coisa muito profunda. Mas onde está a Inglaterra? Não se vê nada. É como o Nosso Senhor. Existe, mas não se vê. É preciso tomar um navio e atravessar o Canal da Mancha para chegar. Nós partiremos de lá. Os navios devem ser grandes para atravessar um mar como esse. Sim, tem navios grandes e pequenos. De onde você é exatamente? Sou dos Pirineus. E como chegou a Paris? Seguindo os frades. Seus pais sabem disso? Sou órfão. Os frades. Por que você seguiu os frades? Segui desde pequeno. Eles nunca me maltrataram. Foram sempre muito bons comigo. Mas só isso não basta para ser um frade. Para mim, sim. Eles eram felizes porque queriam bem. Jesus não disse para amar ao próximo? Disse sim, mas não é um amor qualquer. Não há amor maior do que dar a vida por um amigo. Conhece o Evangelho? Os frades me ensinaram a ler com o Evangelho. Sei todo ele de cor. Eu não acredito. Então faça um teste comigo. Muito bem, já que estamos diante do mar, faço uma pergunta sobre a água. O que disse Jesus à samaritana diante do poço? Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Bom, então é verdade.
Você sabe de cor. Vai. E você, Angelina? Ainda tem sede? Não, Frei. Não tenho mais sede. Jesus está sempre comigo. Então eu lhe digo que a água que Jesus te deu será em você uma fonte que jorra para sempre, Angelina. Quando eu era pequeno, ninguém acreditava que eu pudesse ser frade. Diziam que eu era um tonto. O senhor tonto? Não existe ninguém mais inteligente que o senhor. Devemos tudo ao nosso Senhor, Angelino. Eu ainda me lembro o dia em que eu pedi para ser franciscano. Eu era só um menino. Não. Tudo bem? Vou colocar assim. Está bom. Olá. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Tio! Frei Elias. Certo, Frei Elias. O que foi agora? Tô com medo. Não. Há um mês que me pede para falar com ele. E agora entra. Ave Maria. Ave Maria, Frei Nhanhelo. Quem é esse garoto simpático? É meu sobrinho. Cumprimento. Ave Maria. Ave Maria. Ele quer dizer uma coisa muito importante. Oh. Então, uma coisa importante. Diga obrigado. Tome. Obrigado. Então diga, por que você veio aqui nos visitar? Oh, meu Deus. Cospe! Cospe! João, cospe! Ai! João! João! João, vem aqui! João! 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 Mas quem é esse menino? É o meu sobrinho. Caramba! Como é que me deixei convencer? Onde foi se meter? Que besteira ele fez. Queria tirar da cabeça dele a ideia de ser frade. Mas ele me que atormenta. palavras, Frei Elias. Que palavras. Justo como na Santa Regra. É só uma criança. Fez mal fazer chacota dele. Tem que tirar da cabeça a ideia de ser frade. Deus pode chamar quem ele quiser. Deus olha o coração. Não a inteligência, entende? Tem razão, Frei. Fui ignorante. Exatamente. A superficialidade que teve não diminui nada sua vocação. João! 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 João, meu filho, onde você está? João! João! Irmãos, encontrei! Graças a Deus! Graças a Deus! Que maravilha! Vem cá! Viva! Ele voltou! Vem aqui agora! Frei Elias, calma! Onde estava? Ele estava dormindo numa caverna aqui perto. Frei Elias, venha comigo. Venha. Frei Elias, espere. Eu não sou seu tio. Então, queria falar comigo, não é? Fale. Eu quero ser frade.
É claro. A bobagem que você fez não te favorece em nada, sabia? Espere. Mas também não prejudica. E... por que quer ser frade? Eu não sei. Por que eu devo concordar se você nem sabe? Sou tonto. E quem disse? Todos dizem. O Frei Elias também? Não, ele não. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Eu temia pela sua caridade. Eu quero ser frade. Porque quando estou pastoreando as ovelhas e olho as estrelas, vejo o quanto elas são lindas. E por quê? Porque o nosso Senhor foi muito bom fazendo elas para nós. E eu quero agradecer a Ele por toda a minha vida. Tome. O que é? Esta é a regra do nosso pai Francisco. E por que dá pra mim? É sua. Ah, sim, é minha. É emprestada. Assim você pode decorar e depois me devolve. Quero ouvir você recitá-la. E se a cantar como um rouxinol, eu te aceitarei. Mas eu sou tonto. Ah, arrependido. Então me devolve. Não! Nosso Senhor... Nosso Senhor? Nosso Senhor pode fazer milagres. Não é? Se Deus quiser, eu consigo. Sim. Sim, João. Nosso Senhor pode fazer milagres. Sim. Pode fazer milagres, João. Pode fazer milagres. Que bom. Graças a Deus. Deus abençoe. Pode fazer milagres, João. Que tal uma boa sopa quente para todos, hein? É isso mesmo. Os frades não possuem nada. Nem casa, nem lugar ou alguma outra coisa. São como peregrinos e estrangeiros neste mundo, servindo a Deus, nosso Senhor, na pobreza e na humildade, e pedem esmolas confiando na providência. Não devem se envergonhar, porque o Senhor se fez pobre por nós neste mundo. Não devem querer coisa alguma debaixo do céu para sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É a regra? É aquela regra? Eu não posso aceitar. Angelino, durante muito tempo eu esperei por uma pessoa como você para poder entregá-la. Mas por quê? É uma lembrança. Nós não devemos nos apegar a nada, Angelino. Fique com ela. Um dia farei como o senhor. Acharei a quem dá-la. Mas, posso fazer uma pergunta? Claro. Era tonto de verdade? Era. E por que agora é tão inteligente? É um segredo, Angelino. O que aconteceu? Vamos rezar uma Ave Maria. Tudo bem? Ave Maria. Diga-me, foi ela? Nossa mãezinha do céu quem lhe deu sabedoria? Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paris, 2 anos depois. Ano do Senhor de 1305. Eu, Godefridos de Fontibus, grande chanceler da Universidade de Paris, sob o generoso patrocínio de Filipe IV, rei da França, em nome de Sua Santidade Clemente V, felizmente reinante,
concedo o grau acadêmico de mestre em teologia com licença para ensinar ao Frei João Danzi Escoto, da Ordem dos Franciscanos Menores. Eu dedico todos os meus estudos à Imaculada Conceição de Maria. Assim como ela, digo meu sim a Deus. Para que cada palavra que escrevi e escreverei seja para dar glória a Ele e à Igreja. É sem precedentes a arrogância com que se coloca em discussão o padre Tomás de Aquino e outros tantos nossos professores. O senhor sabe bem que muitos professores são contrários à tese da Imaculada Conceição. Sabe, e mesmo assim escreveu. Quer fazer uma emenda? Então que ele seja afastado dessa universidade. Eu tenho grande respeito pelo Padre Tomás e pelos nossos mestres, com os quais aprendi a doutrina da Igreja. Mas eles não são infalíveis como Jesus Cristo. Isso é verdade. Infalível mesmo, só o nosso Senhor. Eu acho que isso tudo é uma blasfêmia. Acalme-se, eu não estou apoiando nada. Não estamos no contexto apropriado para uma discussão como esta. Se os dois estão de acordo, será realizada uma discussão pública. Terão a oportunidade de lembrar a todos os que os mestres nos ensinaram. Aceitam? Certamente. Eu aceito. Aceito. Bem, quem perder arcará com as consequências dessa grande desonra. E por hoje terminamos. Vamos. Entrem. Vamos. Deixe ver. Escritos de Santo Agostinho que falam do matrimônio cristão. Para quem quer ser padre. Quem sabe o que ele quis dizer? Você o leu? Não. E se o professor Escoto te interrogar, hein? O que dirá a ele? Chega de brincadeira, senão não sei onde chegarei. Ele não está? Vamos entrar? Sim, vamos. Deixo o livro e vou embora. Nós não podemos entrar assim na sala de um frade. Estará na capela? Então vamos ver. Eu vou embora. É um dos nossos ou quer ficar com o livro da discórdia? Que engraçadinho você é. Por que você não entrega a ele? De jeito nenhum. Que assim seja. Mas não me peçam mais nenhum favor. De acordo.
Frei. Guilherme. Como prometi, estou devolvendo. E seus amigos? Foram embora. Se cansaram. E você? Resisti. Muito bem. Seguiu meus conselhos, então. Frei, como consegue rezar assim sem se distrair? Enquanto existir sobre a terra um tabernáculo com Jesus, nunca estaremos sozinhos, Guilherme. Mas é mais fácil ver Jesus nos irmãos, não é? Eu entendo. Mas é a Eucaristia que fortifica a unidade entre os cristãos, que nos faz um só corpo. É como se fôssemos do seu mesmo sangue, Guilherme. É isso que a palavra corpo místico significa. Com o seu corpo e com o seu sangue, nos tornamos divinizados. Então convém concentrar tudo sobre isto. Não apenas. O que você disse antes não está errado. Se vivermos no amor recíproco, que coloca Cristo entre nós, e nos alimentarmos da Eucaristia, que faz cada um ser parte de Cristo, podemos sentir o Espírito de Deus penetrar em todas as coisas, em todos os seres, em cada um e no cosmo inteiro. Por isso, Francisco podia chamá-los de Irmão Sol e Irmã Lua. E pelo Espírito Santo podemos perceber uma espécie de relação esponsal entre Deus, o Criador, e a criatura. Porque o Verbo, encarnando-se, se faz criatura divinizando-a, Guilherme. É bom ouvi-lo falar assim. O plano de Deus sobre a criação é belíssimo. É uma visão tão ampla e tão majestosa que nos faz pensar de verdade no dia da entrada de tudo o que foi criado no seio do Pai. Quem sabe como será? Podemos até intuir alguns sinais. O corpo, por exemplo, que na hora da morte nós entregamos à natureza, à terra. Nós podemos ver, nutrido como foi pela Eucaristia por toda a vida, como a Eucaristia da natureza. Porque uma vez que está no ventre da terra, nosso corpo, aparentemente transformado nela, em verdade opera misteriosamente como um germen de transfiguração da própria terra num céu novo e terras novas. Mas como nasceu este amor pela Eucaristia? Com a fidelidade. E depois com um desejo que crescia dentro de mim a cada dia. Padre, quero viver ardentemente isso. Tomás de Aquino dizia que este sacramento nos é dado como comida e bebida. Bom, se considerarmos que o efeito do alimento e da bebida produzido no nosso corpo material é sustentar, fazer crescer, dar prazer, da mesma maneira isso é realizado pela Eucaristia no nosso corpo espiritual. Mas o senhor ama ou odeia o Frei Tomás? Graças a Deus eu não odeio ninguém. Tomás é um dos nossos grandes mestres. Mas veja bem, nem ele podia conhecer Deus por inteiro. Você nunca se perguntou por que Jesus nos deixou a Eucaristia? Não.
Eu sim, muitas vezes. E tem uma resposta? Na verdade, eu penso que Jesus deixou a Eucaristia para nos consolar. Com a amizade. Com sua amizade, nos tornamos parte do seu corpo místico. Somos outro Cristo. Frei, é belíssimo. Mas como fazer para ter certeza? Se Jesus pode dizer de um pedaço de pão, isto é o meu corpo. Bem que ele também poderia dizer a nós homens: vocês são o meu corpo. Façam isso em memória de mim. Mas, mestre, estas coisas não estão escritas nos livros de filosofia. A Eucaristia foi instituída para que nos tornássemos irmãos, Guilherme. Para que de estranhos, desesperados, dispersos e indiferentes uns aos outros, nos tornássemos amigos, unidos, iguais. Um só coração e uma só alma. Nunca pensei nisso. Quando estudava filosofia, eu ia à catedral. Havia lá um cantinho em que nunca ninguém me via. Eu ficava lá. Pegava os livros e, iluminado pela luz de uma fresta, estudava filosofia e olhava Jesus. Estudava filosofia e olhava Jesus. E esperava. Até que a Eucaristia me iluminasse para compreender a verdade. Maravilhoso. E então, vai vir ao nosso convento? Somos da mesma ordem, mais do que isso. Bom, agora temos que ir. A esta hora já devemos nos retirar para nossas celas. Só mais um minuto, por favor. Mestre, obrigado. Jesus. Quando comecei a dizer alguma coisa sobre a Eucaristia, eu tive a sensação de que estava para dizer alguma coisa do Senhor, numa pobre conversa, enquanto o desejo me levaria a edificar-lhe uma catedral. Na presença dos enviados de Sua Santidade, tem início a discussão. Com a palavra, João Dans Escoto. Justifique suas teses. A Santíssima Virgem Maria sempre foi imaculada, sem pecado desde sua concepção. Porém, ela não teria sido, se não fosse preservada do pecado original. Jesus é mediador perfeitíssimo e a preservou também do pecado de Adão. Você já terminou? Por que não argumenta mais? Ele disse muito mais a nós. A regra seráfica diz para ser breve. Eu pensei que o Frei Escoto soubesse argumentar muito mais. Então os franciscanos ensinam a falar de forma tão pobre. Para mim é uma glória seguir a regra do meu pai, fundador Francisco, que por amor de Deus e da Igreja deixou tudo o que tinha para ser pobre
e assim praticar o Evangelho de Nosso Senhor. É bom argumentar mais. Parece necessário nesta circunstância. Frei, se o senhor me ordenar, eu continuarei. Então, continuemos. Tenham seu argumento, por favor. Sem ofender ninguém. Existem 3 modos para demonstrar que Maria foi preservada do pecado original. Primeiro, já que Deus é onipotente, deve não só poder sanar os pecados, mas também preveni-los. Se apenas os sanasse, por exemplo, perdoando-os, não os sanaria de um modo perfeitíssimo. Devia fazer de modo com que ao menos um filho de Adão nascesse sem culpa. Por isso, ele preservou Maria. Segundo, Jesus, sendo um perfeitíssimo mediador, consegue, pelos seus méritos, afastar toda a pena de quem é reconciliado. Ora, o pecado original é uma pena maior do que a pena de não poder ver a Deus no paraíso. Porque entre as penas das criaturas inteligentes, a maior delas é o pecado. Portanto, se Cristo foi o reconciliador perfeitíssimo, ele devia fazer com que ao menos uma pessoa fosse preservada do pecado original. Terceiro, uma pessoa só pode ser plenamente reconciliada por Jesus quando recebe dele o bem supremo que só ele pode dar. E com Cristo se pode obter a inocência, ou seja, a preservação da culpa, ou já contraída ou a ser contraída. Ninguém teria Cristo como sumo mediador se ele não tivesse preservado ao menos alguém do pecado original. Todas as coisas que Escoto diz são anuladas com uma simples observação. Maria teve as carências comuns à nossa natureza, como a fome, como a sede, a dor e o cansaço. Todas penas infligidas aos homens por causa do pecado original. Portanto, Maria teve o pecado original. Fazei-me digno de louvá-la, ó Virgem Santa. Dai-me força contra os teus inimigos. Reconciliar alguém quer dizer afastar dele as penas inúteis, deixando-lhes ao invés aquelas que podem lhe ser úteis. O pecado original teria sido prejudicial a Maria, mas com os sofrimentos temporais, ela podia merecer, como de fato mereceu, ser ascendida ao céu. Todo homem deveria ter naturalmente a justiça original, mas está privado dela pela culpa de Adão, porque ele herdou a culpa de seu ancestral. Ora, então se há alguém é dada a graça de nascer sem pecado algum, não será por mérito próprio, mas por mérito de Jesus, porque teria o pecado original se Cristo
não o preservasse com a graça. Ora, como se pode conferir a graça depois do primeiro instante, ela também pode ser conferida no primeiro instante. Deus tem este poder, porque é onipotente, como de fato fez com Maria, que ganhou este amor, suportando os sofrimentos da vida de maneira exemplar. Ele ganhou. Ainda não. Meus irmãos é que vão contra-atacar, vejam. Visto que a hora já vai alta, faremos um intervalo, para que possamos nos alimentar e rezar. Parece que alguns deles se convenceram. Como eu. Nossa, me comoveu. Scott, muito bem. Parabéns. Muito bem, meus parabéns. Meus parabéns. Bravo. Meus parabéns. Belas palavras, João. Que Deus abençoe. Belas palavras, João. Belas palavras. Nós conseguimos. Eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele. Graças a Deus. Eu vou falar com ele. Vai sim. Eu achei o que ele disse muito bom. Mestre. Mestre, devo pedir perdão. Perdão de quê? De todas as vezes que falei mal do senhor. E quando falou mal de mim? Durante todas as suas aulas. Eu sou feliz. E você? É feliz? Sim. Não. Mas como o senhor sabe? A maledicência, Luiz, é uma consequência da infelicidade. E o que eu devo fazer? Você deve ir aonde seu coração tem o tesouro. O que significa isso? No que você pensou esta manhã, assim que acordou? Em Maria. A moça que traz flores. É isso. Está ouvindo sinos? Sim. Ela está na igreja agora. Vai esperá-la. Mas eu poderei ser santo? Só desta forma você poderá. Poderei seguir suas aulas, mestre. As coisas de Deus são para todos. Ele não faz distinções. Agora vá procurá-la. Ela também está atrasada. Maria. Maria, eu tenho que falar com você. Me deixe ir embora. Só um minuto, por favor. Melhor não. Maria. Não é adequado. Tomei uma decisão. Eu quero me casar. Por que me diz isto? Foi você que me fez pensar. Eu não fiz nada. Fez sim, eu me apaixonei por você. Não é possível. Nada. Nada é impossível para Deus. Deus o chamou para outro caminho. E eu não quero. Tem certeza? Sim. Falei com o Frei Escoto. E ele me deu sua bênção. Pertence a uma família rica, enquanto eu... Você é a única riqueza que me interessa nessa terra. Depois de Nosso Senhor. Certo. Maria, eu quero ter uma família, mas... não sei como pedir isso a você. Está me oferecendo o que sempre sonhei.
O que acha? Bonita, não? Ah, é bonita sim, mas se nos pegarem, vão nos expulsar da universidade. Mas não estarão aqui antes de 1 hora. Mas o que significa isso? Deixa eu ver. Saia daí. Saia já daí. Deixa eu ver. Ninguém é maior do que João Escoto. Eu acho que vocês podiam ter esperado. Então duvida da vitória dele? Absolutamente não. Só sei que ele não vai gostar. Tirem ela daí. Eu disse para tirar ela daí. Vou guardar e recoloco depois que ele vencer. Vamos, me dá. Mas é verdade. As teses de Escoto são convincentes e não temos respostas válidas. Mesmo que seja desconcertante, temos que admitir... Não se contradiz os ensinamentos dos doutores da igreja. Mas o que responder que seja razoavelmente válido? Frei Tomás e os outros mestres não podem ter errado. Deve existir alguma resposta. E de fato existem. E se ninguém tem coragem de enfrentá-lo, eu mesmo farei. Como já anunciei em enviados papais. Vamos ganhar tempo. Escoto pode ter razão. O senhor é o exemplo do desastre que Escoto pode causar com as teorias dele. É preciso vencer essa disputa. E já sei o que perguntar. Uma vez que meu confrade teve um mal-estar, e considerando que temos o mesmo pensamento sobre o assunto, ele me pediu para substituí-lo e continuar a discussão. Isto seria contrário às regras da discussão. É verdade. Mas se poderia fazer uma exceção, meu confrade não está em condições de continuar. Agora, se o mestre João Escoto não concorda, eu poderia... Eu peço para me retirar e para consultar meus caros confrades. Para mim está bem. Os enviados papais aprovam? Assim seja. Muito bem. As flores são lindas. Viu aquele frade? Ama Nossa Senhora mais que qualquer um nesta universidade. Como sabe? Como se comporta. Vamos voltar ao convento? Leiam a passagem da Escritura. O que gostaria de ouvir? Ao acaso. Abre ao acaso. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Leia mais alto. Sabe que eu não escuto. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas se não tiver caridade,
Sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, não sou nada. A caridade é paciente. A caridade é bondosa. Não se vangloria. Não é orgulhosa. Não é arrogante. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça. Não se alegra com a injustiça. Mas se rejubila com a mas verdade. se rejubila com a verdade. Tudo Tudo desculpa. desculpa. Tudo crê. Tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é imperfeita. E imperfeita é a nossa profecia. Mas por que não quer continuar, João? Senhor, é que todos perceberam que o mal-estar é um pretexto para substituir o primeiro desafiante por um orador mais hábil. Eu não vou conseguir. Deve aceitar o desafio. É superior a eles. Vencerá facilmente. Se me pedem, eu continuo. Mas se pudesse escolher com meu coração, eu não continuaria. Voz de quem clama no deserto. Preparem a estrada do Senhor. Endireitem os caminhos. Que todo vale seja aterrado, que toda colina seja plainada. João, é o que dizem as Sagradas Escrituras. É verdade. O que você pensa sobre a Imaculada Conceição será um grande serviço à doutrina católica. Os nossos irmãos têm razão, João. Porém, não lhe ordeno a continuar. Mas conheço você muito bem, e eu o ordeno, ao invés de dizer a verdade, porque não quer continuar a disputa. Continuar a disputa com o segundo rival significaria humilhar o primeiro diante da universidade. Não seria um ato de caridade cristã. Caríssimo Frei Scotto, o fato de não querer humilhar seu adversário enobrece. Enobrece a você e aos franciscanos. Mas eu o exorto a continuar. Primeiro, escutando você, caiu por terra tudo aquilo que aprendi em meus estudos durante a vida toda. Aquilo que você diz sobre Maria, nossa mãe, é para toda a igreja. E é bom que fique marcado com uma vitória exemplar. Isso levará todos a modificarem seus próprios ensinamentos nessa universidade. Afinal, coragem não lhe falta. Há 2 anos, eu assinei a carta contra o Papa e não deveria ter feito, mas você... Mas, Frei, se o senhor me pede se é pela igreja, eu continuarei. E com a graça de Deus, hei de vencer. Ele vai sim. Muito certo. bom. Viram só? É que batismo. Vamos. Maria foi concebida como todo mundo, ou seja, da união entre um homem e uma mulher. Portanto, a sua carne foi manchada. Como todos os homens, o corpo mancha a alma. Assim, o corpo manchou a alma de Maria. Eu creio que a mancha também permanece no corpo da criança depois do batismo. Mas o pecado é cancelado pela graça. Diga-me, pode Deus não perceber o momento da geração? Pode um instante de tempo não ser percebido por Ele? Ele que é Senhor da eternidade?
Será que a natureza é de fato mais forte para manchar do que a graça para santificar? Portanto, a graça foi infusa na alma de Maria no primeiro momento de sua concepção. Podia, convinha e, portanto, fez. Se Adão não tivesse pecado, os homens teriam sido transportados diretamente de um estado de graça a um estado de glória após um determinado período de tempo. A Virgem Maria não contraiu o pecado de Adão. Portanto, a ela competem aqueles privilégios dentre os quais principalmente estão a imunidade diante da corrupção e a assunção ao céu de corpo e de alma. Mas a Virgem morreu? Morreu? Atenção. Admito que sim. Digamos que morreu, sim. Não em consequência do pecado original, porque ela não o tinha, mas para imitar perfeitamente Jesus. É fato. Pode-se morrer de amor. O Cântico dos Cânticos nos diz: ó filhas de Jerusalém, eu lhes conjuro, se encontrarem o meu dileto, dizei-lhe que desfaleço de amor. Sustentem-me com flores, confortem-me com frutas, porque de amor eu desfaleço. Antes que o dia acabe e as sombras desapareçam, retorne, ó meu dileto. O amor é forte como a morte. O vencedor é o escoto. João Dans Escoto venceu a disputa na Universidade de Paris em 1305. Faleceu em Colônia 3 anos mais tarde, em 1308. A 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX proclamou solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria. João Dans Escoto foi beatificado por João Paulo II em 20 de março de 1993.